A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, também Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente, pastor Dorico Ribeiro, e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazermos uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base, meu irmão, a revista trimestral da editora Betel. E nesse segundo trimestre de 2026, nós estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira e muito tem nos abençoado. Hoje nós estaremos aqui falando sobre a segunda lição, que temos por objetivo trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, participe conosco, curte, compartilhe, comente os vídeos e se você quiser, entre no site oficial da editora Betel e procure adquirir ali a sua revista para que você também possa fazer as anotações e participar conosco. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a lição de número 2, que traz como título Preparando-se para o Agir de Deus. Então, quando nós olhamos para o texto, olhamos para a vida de Neemias, nós vamos ver que existia uma necessidade do povo, existia uma necessidade para o agir de Deus sobrenatural, porque não tinha como resolver com as forças humanas, que era o problema da cidade de Jerusalém estar toda destruída, e Neemias ele vai se preparar em oração, jejum, consagração, para que Deus desse a estratégia, para que Deus iniciasse o processo sobrenatural, para que ele pudesse ali ver aquele problema resolvido. Então esse é o primeiro destaque para os nossos alunos. Para você ver Deus agindo no sobrenatural, nós precisamos nos preparar no mundo espiritual. Ou seja, nós precisamos, diante de uma necessidade, diante de uma dificuldade, buscar em Deus, esperar em Deus, até que Deus dê a direção e a estratégia para nós podermos resolver aquele problema. Isso é se preparar para o agir de Deus. Então, destaque aí para os seus alunos. Fazer a obra de Deus, meu irmão, que nos é confiada, exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Então foi exatamente isso que Neemias fez. Ele sabia que tinha uma necessidade, ele sabia que só Deus podia agir e ele vai se preparar espiritualmente na oração, no jejum e na espera, meu irmão. Destaque para o seu aluno. Faz parte do preparo espiritual o tempo de espera para que Deus libere a direção e faça o momento certo da gente agir. Então faz parte do preparo o tempo de espera e depois o posicionamento assertivo diante do rei, diante da oportunidade que Deus fez surgir, ele soube o que falar, o que fazer, como lidar ali responder as perguntas do rei para receber a ajuda que ele precisava. Isso só foi possível porque Neemias chegou lá preparado espiritualmente. A mão do Senhor estava guiando os lábios, guiando a mente de Neemias para que ele pudesse ter o posicionamento assertivo. Isso faz parte do preparo espiritual. Destaque aí para o seu aluno. No texto de referência, ele vai trazer Neemias capítulo 2, verso de 1 ao 4. Então, o texto de referência está lá em Neemias capítulo 2, de 1 ao 4, que vai dizer que ele estava servindo ao rei,
o rei viu o seu rosto, o seu semblante triste, e naquele momento ele dá a resposta para o rei. Ele sabe o que falar, porque ele já vinha do tempo de oração, desde que ele recebeu a notícia do Anani dizendo que a cidade estava destruída. Ele já estava buscando em Deus uma saída para aquela situação, até que chegou esse dia aqui, que ele foi servir ao rei, e o rei percebeu o seu rosto triste e deu a oportunidade para que Neemias explicasse o que estava acontecendo. E diante daquele cenário ali, perigoso mesmo, porque se Neemias dá alguma resposta errada, se Neemias fala alguma coisa que não agrada o rei ali, poderia ter dado um grande problema, porque não se podia entrar diante do rei de rosto triste. Os servos do rei precisavam estar sempre bem dispostos. Se entrasse alguém ali triste, com cara amarrada, com semblante duro, o rei poderia interpretar aquilo ali como tipo de agressão a ele, algum tipo de ameaça a ele, e mandar eliminar aquela pessoa sumariamente e sem perguntar nem o porquê. Então você veja a necessidade de estarmos preparados para quando Deus abrir a oportunidade para nós falarmos ou para nós agirmos. Então, destaque aí para o seu aluno. Ainda agora, meus irmãos, entrando na lição propriamente dita, né? A Bíblia vai dizer, a nossa lição vai dizer aqui na introdução, que Deus prepara Neemias para a missão de restaurar a cidade de Jerusalém. Neemias se colocou disposto a Deus, um coração disposto para Deus agir. Neemias se colocou posicionamento por amor ao povo de Israel, por amor àquela cidade, e Deus viu nisso o coração disposto e vai preparar Neemias durante um período. Explique para o seu aluno, destaque para o seu aluno, para nós conseguirmos cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, temos que passar pelo processo da espera, temos que passar pelo processo do preparo, meu irmão. E muitas das vezes o preparo é no anonimato, o preparo é no isolamento, o preparo de Deus é fora dos holofotes. Você tem que se fortalecer em Deus, ter as intimidades com Deus, ter as experiências com Deus que só você e Deus sabe, para que depois um dia você possa aparecer para cumprir a tão difícil e nobre tarefa que Deus te chamou. Sem o preparo, sem experiência com Deus, sem intimidade, sem estar alinhado com os processos e os pensamentos do Senhor, nós vamos fazer tudo das nossas forças, com a nossa mente, e não vai dar certo, porque só dá certo quando fazemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 1, meu irmão, Neemias, ele vai falar que Neemias não se precipitou. Aqui é um ponto fundamental. Por quê? Quando ele recebe a notícia, geralmente o que a gente faz? Diante da má notícia, a gente já se movimenta, já se desespera, já se agita. É interessante que Neemias, quando ele recebe a má notícia, dizendo que a cidade estava toda destruída, quebrada, ele não vai logo lá no rei reclamar ou pedir, falar alguma coisa. Ele primeiro recebe aquilo ali, ele se assenta e ele vai clamar ao Senhor, ele vai orar e vai esperar a resposta. E a lição vai dizer que esse período demora 4 meses, meu. E aí a grande lição para nós é, antes de agir, apresentarmos a Deus em a oração, a situação e o que planejamos fazer a respeito. Olha aí, a grande lição que aprendemos com Neemias é que diante de uma má notícia, diante de um cenário adverso, o primeiro passo é buscar a Deus em oração para sabermos o que fazer e consagrarmos a Ele o nosso planejamento. O que você quer fazer, o que você planeja fazer, mostre para Deus e espera a confirmação dele ou não, se é por esse caminho que tem que seguir. Esse é o ponto. Muitas pessoas, destaque aqui para o seu aluno, se precipitam, porque ele até ora e coloca nas mãos do Senhor, mas não espera a resposta. Ele acha que Deus não falou nada,
que Deus concordou e sai fazendo o que ele já estava planejado. Não, meu irmão, não é assim. Deus dá a direção, Deus responde, Deus dá a paz, Deus dá o insight nos nossos corações para agirmos. Então tem que aguardar a resposta do Senhor para poder fazer a coisa na hora certa e no momento certo. No tópico 1.1 ele vai falar o tempo da resposta. Aqui é o grande ponto para destacar. Demorou 4 meses. Talvez você pense, 4 meses é rápido. Mas para quem está no desespero, para quem está com pressa, para quem está com o coração quebrado, para quem está ali recebendo a má notícia e está se sentindo de mãos amarradas, esperar 4 meses é muito tempo, meu. É muito tempo, mas só que Neemias sabia que não poderia desistir, só Deus podia dar uma posição favorável para mudar aquele cenário. Não tinha como resolver com as próprias mãos, meu irmão. O povo de Israel estava sujeito ao povo ali Medo-Persa. Eles viviam como subalterno daquele povo. Eles só podiam agir ou fazer alguma coisa se aquele rei Medo-Persa mandasse. Eles não tinham autonomia, não tinha como resolver sozinho. Então Neemias sabia que dependia dessa situação para poder mexer ali, para poder mudar aquela história. Então só Deus podia tocar num rei ímpio, num rei de outra nação, para abençoar uma terra que aquela própria nação submeteu, que aquele próprio rei tinha como subalterno aquela nação. Não era costume. Eles já tinha tido até no tempo do Esdras uma ordem do rei para que não construísse mais aquela cidade, para que não se mexesse mais nela. Então olha que situação política, econômica, olha que situação adversa que Neemias estava. Como resolver um quadro desse, meu? Somente Deus pode agir no nosso impossível. Somente Deus pode trazer uma estratégia. Somente o Senhor pode abrir as portas para mudar situações impossíveis. Somente nosso Deus é Deus do impossível. Então, meu, tem que esperar o Deus do impossível agir. Foi isso que Neemias fez. E nesse tempo, ele ficou em paz. Deus sustentou o seu coração. Deus acalmou as suas emoções e deu força para ele aguardar. Assim é conosco. Assim é conosco. Se nós aguardarmos a resposta de Deus, o período da espera, ele nos sustenta, ele nos dá paz, ele acalma nossas emoções para que a gente possa esperar. Então, ensine isso para o seu aluno, destaque isso para o seu aluno nessa lição. No tópico 1.2, o tempo de espera mudou Neemias. Olha que coisa interessante. Os 4 meses foram fundamentais para mostrar para Neemias que Deus não apenas mudaria o triste quadro do seu povo, mas faria dele a resposta às suas próprias orações. Olha que coisa interessante, meu. Deus não trouxe a resposta logo, porque foi preparar Neemias para ele ser a resposta da sua própria oração. Ele estava pedindo a Deus um jeito, alguém para restaurar, para refazer a cidade, para melhorar a situação do povo que lá estava. E Deus tinha escolhido o próprio Neemias para fazer isso. E foi o tempo de 4 meses, foi um preparo para o próprio Neemias conseguir se preparar para agora sair de copeiro do rei para virar líder, governador e restaurador de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Então, meu irmão, às vezes o tempo de espera que você está aguardando em Deus é porque Deus está trabalhando na nossa vida para viver um milagre. Então preste bem atenção, o tempo de Deus não é para você sofrer, não é porque você não serve, porque Deus não gosta de você, não. Ele está te preparando para você poder receber aquilo que Ele tem para te dar. Assim como, por exemplo, na hora que o engenheiro, que o pedreiro vai construir uma piscina, ele não cava e coloca água. Primeiro ele vai cavar, primeiro ele vai pavimentar
as laterais, vai botar o cimento, depois tem o período da impermeabilização, depois tem que botar o selante, depois tem que colocar os azulejos, o piso, preparar o encanamento que vai levar a água, que vai tirar a água. Enquanto é isso, é o tempo de espera que você ainda não consegue usar a piscina, mas está sendo preparada para quê? Para depois poder receber a água e virar a piscina que você precisa. É a mesma coisa Deus, a gente às vezes ora para ter uma esposa, para ter um marido, para ter uma bênção na vida sentimental, para às vezes receber um serviço, mas Deus está nos preparando para que você, quando receba, trate bem, consiga resolver, consiga viver, consiga usufruir daquilo que Deus está dando. Não adianta você querer dar alguma coisa na hora que a pessoa não pode usufruir, não consegue usar. É a mesma coisa, a pessoa pede a Deus um carro, mas ainda não se foi para a autoescola, ainda não tem carteira de motorista, então primeiro precisa ir para a autoescola, primeiro precisa tirar a carteira, para depois você receber o carro. É o tempo de preparo, é o tempo que Deus prepara para que a gente possa receber o milagre e não ser morto por ele. Porque as bênçãos do Senhor trazem alegria, elas enriquecem, né? E não causam dores, meu irmão. Então Deus prepara para poder dar. Então isso é o tempo de espera. Então não fique triste, destaque isso para o seu aluno. Eu sei que é difícil, o tempo da espera é muito complicado. Todos nós passamos por alguma espera em algum momento. Mas Deus, ele está preparando a nossa caminhada para poder você receber e não morrer pelo aquele milagre que ele te dá. Então destaque isso, o tempo de espera faz parte para ver o agir de Deus. Deus está trabalhando, tem que esperar para poder receber o melhor e poder usufruir da bênção. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.3, Neemias estava pronto para responder ao rei. Então, meu irmão, preste bem atenção. Se aquela conversa, né, tivesse acontecido no dia que Anani deu uma má notícia para Neemias, provavelmente Neemias não conseguiria conversar de forma assertiva com o rei e teria dado grandes problemas. Como eu disse, não era possível um servo entrar na frente do rei triste, cabisbaixo, com tristeza no coração. Se Neemias entra daquela forma, na época que recebeu a má notícia, ele iria colocar o pé pelas mãos por causa da emoção assoberbada pela má notícia e acabaria sendo morto pelo rei. Por quê? Porque você não podia pedir ajuda ou melhorias para uma cidade que o próprio rei falou para não reconstruir, que aquele próprio povo ali já tinha colocado aquela cidade sob sujeição a eles. Era como se você tivesse pedido para restaurar a sorte de um inimigo do rei. Então preste bem atenção nesse ponto, destaque isso para o seu aluno. É por isso que tem o tempo certo de agir. Foi a mesma coisa no tempo de José, meu irmão. José falou para aquele moço, para aquele padeiro: olha, eu interpretei seu sonho, vai lá e fala bem de mim para o rei. E aquele padeiro saiu de lá e disse: eu vou falar. Mas quando chegou diante do faraó, o homem esqueceu, o homem foi falar de outras coisas e não lembrou de José. Por quê? Foi providência de Deus mesmo. Porque se aquele padeiro fala de José para o rei naquele momento, o que ia acontecer? No máximo o rei ia chamar José para ser o copeiro dele, porque o copeiro tinha sido morto. A vaga que tinha era para copeiro, mas depois de 2 anos tinha uma vaga para governador. Aí Deus mandou aquele homem lembrar, aquele homem falou e José foi de escravo para governador, porque era aí que Deus tinha um plano para ele. Então, a mesma coisa foi Neemias, meu. Destaque isso aqui para o seu aluno. Por quê? Porque se Neemias chega lá na hora de conversar com o rei e vai dizer: a minha cidade, Jerusalém, está toda quebrada, o que o rei ia falar? Tu está pedindo a sorte dos meus inimigos? O rei ia interpretar para o campo político, críticas
ao agir dele. E ali Neemias poderia ser morto. Por quê? Porque o rei poderia interpretar que Neemias iria ameaçar a vida dele na hora de servir a comida, com raiva que o rei não tinha melhorado a cidade que ele era. Mas, meu irmão, quando nós fazemos no tempo certo, no momento certo, Deus dá a sabedoria e o insight. E foi exatamente o que Deus fez na vida de Neemias. Quando a situação se apresentou 4 meses depois, Deus deu a estratégia. O que Neemias fala para ele? Assim, rei, tu vive eternamente. Aqui ele já está dizendo que gosta do rei, que não está torcendo contra o rei, que o semblante triste dele não é pela vida do rei ou pelo rei estar no poder. Não, ele já vai dizer, olha, vive tu eternamente. Estratégia que Deus está dando. Estou triste assim por causa dos sepulcros do meu pai. Olha que coisa. Ele não cita a cidade de Jerusalém. Ele não fala nada de cunho político. Ele vai para o campo da honra aos antepassados. Ele vai para o campo do amor aos seus antepassados, do laço familiar. Esse foco que Neemias leva é a estratégia que Deus dá, porque mexe no coração do rei, porque o rei também tinha esse sentimento pelos seus antepassados, porque era costume do povo do Oriente Médio cuidar dos sepulcros, cuidar dos antepassados, ter esse cuidado pela ossada, por onde os antepassados ficaram. Era costume deles ter esse tipo de sentimento. Quando Neemias leva isso, mexe com o coração do rei também, o rei entende que não tinha nada a ver política, não tinha nada a ver críticas à sua conduta, que era um sentimento de honra. Aquilo mexe com o rei, que abre a brecha para Neemias continuar a fala, e o rei já fala logo para ele, o que tu me pede? Olha aí que coisa. Isso é momento certo, hora certa, e a mão de Deus conduzindo a negociação, conduzindo a estratégia. Por isso, meu irmão, você que está orando, destaque isso para o seu aluno. Você que está orando por uma causa, por uma situação, espera o momento certo que Deus vai botar para você agir. Porque quando chega o momento certo, tudo dá certo, meu irmão. As estratégias, a fala, tudo vem à sua mente. Por isso que Jesus falou, quando tiveres diante dos governadores do rei, não se preocupe, o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios tudo aquilo que você precisa falar. Porque chega o momento certo de Deus agir, ele prepara todo o ambiente e dá a sabedoria e dá a vitória para a honra e glória do Senhor. Amém? E assim a gente fecha, o capítulo 1, mostrando que Neemias não se precipitou. Todo o preparo que foi feito por Neemias para poder chegar à presença do rei e receber ali dele a autorização, a ajuda para poder fazer tudo aquilo que era necessário fazer por Jerusalém. Aqui, nessa conversa, já foi o primeiro milagre, já veio o agir de Deus nessa conversa entre Neemias e o rei ali, porque Neemias se preparou, não se precipitou e esperou o tempo de Deus para agir. Amém? Glória a Deus. Agora no tópico 2, meu irmão, o lugar certo e a hora certa. Aqui é um tópico muito interessante que nós precisamos entender. Só houve o lugar certo e a hora certa porque Neemias foi humilde para trabalhar bem num ambiente que não era favorável a ele. Neemias era escravo, meu irmão. Neemias foi cativo, levado cativo para aquela terra. Mas ele sabia que Deus estava no controle e que Deus tinha o melhor na vida dele. Ele não se precipitou e ele trabalhou bem durante aquele período. Aqui foi a grande diferença, porque muitas das vezes, quando nós estamos vivendo uma fase adversa, a gente não faz as coisas direito, a gente faz murmurando, a gente reclama, a gente faz de cara amarrada, de qualquer maneira, com raiva por não estar vivendo a melhor fase da nossa vida. Mas se nós formos fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. Quem confia,
que Deus está na direção, ele vive bem quando está no topo, mas ele vive bem também no raso, meu irmão, no vale. Porque ele sabe que tem que fazer as coisas e viver bem, porque Deus é que está no controle de tudo. Então, isso fez a diferença. Por quê? Porque Neemias, o período todo que serviu ao rei, sempre serviu com alegria, de boa vontade, sabendo que ele estava ali e era um privilégio que Deus tinha dado a ele servir ao rei, de ser copeiro. Neemias não levou aquilo como peso na sua vida, mas levou como honra, como providência de Deus para a vida dele. Por mais que fosse um emprego difícil, por mais que não fosse o melhor cargo, por mais que ele fosse um escravo. Assim como José, na casa de Potifar, fez o melhor que podia. Na prisão, continuou fazendo o melhor que podia. Olha que coisa interessante. E quando virou governador, continuou fazendo o melhor do que ele podia sempre. Porque ele fazia para agradar ao Senhor. Foi isso que Neemias fez. Por isso, o rei percebeu a diferença no semblante de Neemias. Agora imagina se ele sempre está com raiva, sempre de semblante fechado. Iria fazer alguma diferença quando ele estivesse triste pelos teus antepassados, com a má notícia que chegou? Não, era sempre a cara dele mesmo, mal-humorada, triste, acabado. O rei não ia nem fazer diferença. Muito pelo contrário, o rei não ia nem aceitar ele daquele jeito. Mas como Neemias fazia tudo com excelência, mesmo na servidão, mesmo na dificuldade, ele tinha excelência para fazer as coisas que Deus colocava na mão dele. Deus fez a diferença quando ele precisou. O rei percebeu o rosto dele triste e chamou, liberou a palavra para Neemias falar e perguntou: o que houve contigo? E aí foi a oportunidade, o lugar certo e a hora certa. Aí Neemias foi e deu a resposta que nós vimos lá no outro tópico. Vive o rei eternamente, mas como não estaria triste o meu coração, se o sepulcro dos meus pais, a cidade onde eu aterrei os meus pais está destruída, seus muros foram queimados a fogo. Olha que coisa interessante. Deus abriu a oportunidade porque Neemias tinha um preparo diante de rei. E chegou o momento certo de agir e ele soube o que falar e soube como se comportar diante daquela situação que Deus preparou. E daquela conversa iniciou o processo de restauração de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Então, meu irmão, a lição para nós aqui é: faça sempre um bom trabalho, procure sempre fazer o melhor para Deus, mesmo que você esteja no sufoco, mesmo que não seja aquilo que você queria esperar, que você queria fazer, mas se é de Deus, se veio a tua mão fazer, faça da melhor maneira. Por isso a palavra diz: tudo que vier à tua mão, faça conforme as suas forças, faça conforme o melhor que você puder, porque Deus se agrada quando nós fazemos desta forma. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 2.2 ele vai dizer: Neemias respondeu na hora certa. Foi justamente isso. Quando o rei perguntou, que ele deu essa resposta, foi a hora certa, porque ele mexeu no coração do rei com sentimento de honra pelos familiares. Ele não trouxe gatilhos políticos para que o rei ficasse com raiva, achando que ele estava pedindo para mudar a sorte de uma cidade que era inimiga do rei. Porque foi justamente esse gatilho que lá no tempo de Esdras fez a obra parar. Os inimigos foram lá, levaram cartas para o rei e disseram: estão tentando construir aquela cidade que deu trabalho para o senhor, hein? Aquela cidade que só fazia vergonha, aquela cidade que não tinha paz, aquela cidade que tinha sempre que fazendo contra o rei, que era sempre inimiga do rei. Estão tentando reconstruir ela. Aí o rei libera uma ordem e diz: para a obra, acaba. Não quero que restaure nada de uma cidade que é inimiga nossa. Olha que coisa. E aí Neemias, ele entra dentro desse contexto com a sabedoria do Senhor e sai pela única saída que poderia ter. Isso aqui não foi sabedoria de Neemias, meu irmão. Isso aqui foi a mão de Deus dando a estratégia. Esse é o ponto.
Deus é que deu a direção para Neemias levar essa palavra para tocar no coração do rei. Foi a mesma coisa quando Esther foi diante do rei, quando tinha o decreto de Amã contra o povo judeu. Ela não vai dizer, vai matar meu povo. Não, ela entra e diz, tem um decreto contra a minha vida, rei. E aí tocou no coração do rei, porque o rei amava Esther. O rei amava ela era a esposa. E quando ela leva essa notícia para o rei dizendo, vão me matar, o rei se salta e diz, não é possível, o que houve? E quando ele libera uma palavra a favor de Esther, ele libera uma palavra a favor de todo o povo, porque foi quando ela diz, tem um decreto contra o meu povo, e é o povo judeu, aí libera todo o povo. Então a hora certa e a sabedoria de agir vem de Deus, meu irmão. Mas Esther teve um preparo assim como Neemias, fez o jejum, se consagrou, se guardou e se preparou para entrar na presença do rei, porque assim foi Neemias também, fez o preparo para poder receber de Deus a estratégia para poder movimentar o coração do rei a favor e ele receber ali tudo que ele precisava. Que coisa interessante. É assim que Deus faz. Então vá no momento certo, continue se preparando, espera o tempo de Deus agir, que Ele vai colocar nos seus lábios as suas palavras e você vai conseguir alcançar aquilo que busca. E aí, no tópico 2.3, vai dizer, confiar em Deus não dispensa o planejamento, né? Então aqui é interessante que Neemias estava orando, Neemias estava se planejando, mas ele já estava preparado para quando o rei desse a oportunidade, porque ele sabia que Deus ia trabalhar para o rei liberar essa palavra. É a mesma coisa, meu. Às vezes você quer que abra uma porta para sua empresa numa multinacional, alguma coisa, mas aí você ora, pede a Deus e quando eles te chamam para entrevista, você não tem nada para apresentar. Cadê o currículo? Cadê o portfólio da empresa? Cadê o que você vai oferecer? Cadê as vantagens? Cadê o texto? Cadê o preparo? Os slides? O que você vai mostrar dentro dessa reunião? E às vezes, meu irmão, a gente tem que se planejar. Às vezes você está orando para que Deus abra uma porta para você pagar as dívidas. E aí você já se planejou para quando o dinheiro chegar, qual dívida você vai pagar primeiro? O que você vai fazer? Qual é os acordos que você vai fazer? Quais são os credores que você vai buscar? Você tem que se planejar, meu. Quando Deus me der a benção, eu vou primeiro no fulano, eu vou primeiro no Beltrano, eu vou pedir um desconto ali, eu vou pedir um desconto lá. Você já tem que ter um preparo. É a mesma coisa na vida sentimental. Às vezes a pessoa está orando para conquistar uma moça, para aquela moça dar a oportunidade para você ir lá conversar, e de repente aparece a oportunidade e quando você entra de frente para ela, tu não sabe falar nada, não preparou nada. Então, confiar que Deus faz a parte dele, que é o sobrenatural, e arruma os encontros improváveis, mas nós temos que saber o que falar. É a mesma coisa, você quer passar num concurso, confia que Deus é poderoso, que abre as portas, mas você não leu a matéria, não estudou, não fez exercício, não tentou nada antes, aí chega lá na hora da prova, vai falar, Deus, abre meu entendimento para eu fazer marcar aqui. Não, meu irmão, você tem que ter um planejamento, você tem que ter a sua parte também. Entende? Foi justamente o que Neemias fez. Ele não chegou lá na hora do rei sem pensar em nada. Quando o rei perguntou, o que está acontecendo, o que queres que eu te faça, o que tu precisa, ele sabia de tudo, meu irmão. Foi falando e o rei perguntou, quanto tempo tu vai lá e vai voltar? Ele tinha o tempo que ia e voltava, ele sabia o que precisava, as madeiras, ele sabia os governadores, a passagem por eles, o que ele precisava, tudo isso ele falou numa conversa só, meu irmão. Por quê? Houve um planejamento, meu irmão. Então, destaque isso aí para o seu aluno. Vamos trabalhar, vamos esperar em Deus, mas vamos nos preparar para quando a oportunidade chegar, a gente saber o que falar para você não perder oportunidade. Porque uma conversa dessa aqui
talvez nunca mais acontecesse na vida de Neemias o rei abrir tamanho espaço para um copeiro falar com ele dessa forma. Então, um destaque aí para o seu aluno que a preparação, o planejamento para viver a bênção faz parte. Então, já se prepare. Você que vai encontrar com alguém, que vai buscar uma bênção, prepare a roupa, meu irmão. Prepare o texto, prepare o melhor perfume, prepare um buquê de rosa, prepare tudo que tem que fazer para quando você chegar diante da abençoada lá, você saber o que falar. Ou a irmã, se prepare para quando tiver uma oportunidade com o irmão, saber o que falar para poder receber a bênção na vida sentimental, meu irmão. Já se prepare, se Deus te der uma porta, qual é o carro que você quer? Quando o dinheiro chegar, em qual agência você vai? Qual carro você vai buscar? O que você quer? Qual é o carro que você precisa? Temos que ter o planejamento, meu. Já tudo na pontinha do dedo, porque não sabemos a hora que Deus vai abrir a porta, mas a hora que Ele abrir, tu tem que estar preparado. É igual a pessoa vai num restaurante e chega lá, me vê o cardápio. Não, meu irmão, você vai no restaurante, você já tem que saber, eu vou comer isso, o restaurante serve isso, isso, isso. Eu já tenho uma linha de raciocínio, não chega lá, o garçom te empurra qualquer coisa. Tem que ter o planejamento. O dia que eu vier nesse restaurante, vou comer isso, vou comer aquilo. E depois você só acrescenta o que tiver lá no cardápio de melhor. Mas tudo a gente tem que ter um preparo antes. Destaque aí para o seu aluno, entendeu? É isso. É a mesma coisa no médico. Às vezes você vai numa consulta no médico, a pessoa não prepara o que vai falar, não. O médico pergunta, e aí? Aí ele não sabe explicar o que está sentindo, não sabe dizer desde quando começou, não sabe falar como é que tá, o médico fica todo anuviado as informações e não dá o diagnóstico correto. Então tudo que a gente vai fazer, primeiro planejamento, deixa Deus fazer a parte dele e a sua se planejar, para quando você tiver a oportunidade, saber o que falar, amém? Glória a Deus, destaque aí para o seu aluno. No capítulo 3, meu irmão, preparados para a missão. O chamado pode surgir de uma necessidade. Aqui é um ponto fundamental para que a gente explique para os nossos alunos. A mudança de vida de Neemias, de sair de copeiro do rei para governador, para líder, para restaurador de Jerusalém, sabe da onde partiu, meu irmão? Do coração abençoador de Neemias para socorrer aqueles que estavam em necessidade. Do amor ao próximo de Neemias, do amor que ele teve pelaquele povo, pela empatia que Neemias teve com a notícia que Naamani deu, pelo amor que ele tinha pelo seu povo, Deus preparou uma promoção para Neemias. Um chamado para ser o restaurador partiu dele ter empatia pelo povo, dele se colocar no lugar do povo, pelo amor do próximo. Se ele fosse indiferente àquela notícia, ele ia viver copeiro do rei para sempre. Mas quando trouxeram a má notícia para ele, ele não ficou indiferente. O chamado veio pelo socorro que ele quis dar ao povo. Deus melhorou a situação dele por amor ao próximo. É a mesma coisa somos nós, meu. Quantas pessoas são abençoadas quando se dispõem a amar ao próximo? Às vezes você vai socorrer alguém e quem acaba sendo socorrido é você. Olha que coisa interessante. Eu ouvi um testemunho de um rapaz, de um casal, que foi muito interessante. Esse rapaz, ele era Uber, motorista de aplicativo. E um dia ele foi pegar uma passageira, era uma senhora. E aquela senhora estava ali com bolsas, com situação difícil. E aquele homem desceu do carro, ajudou a senhora, colocou ela dentro do carro, conversou com ela, ofereceu água, se mostrou simpático e ajudou, se compadeceu daquela senhora e não fez somente o básico, que era levar ela de um ponto a outro, como outros fariam. Ele se compadeceu, ele cuidou, ele abençoou, ele ajudou. E aquela senhora, meu irmão, dentro do carro, ela percebeu que aquele moço era diferente e puxou no assunto e conversando com ele, olha só, hein?
ela falou para ele assim: você é solteiro? E aquele homem falou: sim, sou, estou buscando em Deus, estou esperando em Deus uma esposa, uma varoa e tal. Explicou a situação, e aquela senhora falou para ele assim: olha, eu tenho uma neta solteira também, e eu gostaria de te apresentar. Eu gostei de você, senti que você é um homem de Deus, um homem que ajuda, um homem que se preocupou comigo aqui, sem nem mesmo me conhecer. Você tem um perfil interessante que eu gostaria para ser marido da minha neta. E aí mostrou a foto, mostrou a neta, e ali eles se conheceram e se casaram e viveram felizes mesmo. A bênção para aquele jovem na vida sentimental veio através do socorro e do amor ao próximo que ele teve por uma senhora que tinha nada a ver com ele. É a mesma coisa que aconteceu com Neemias. Ele saiu de copeiro para governador, para ser restaurador, para ser líder, para viver um extraordinário de Deus que foi reconstruir o muro em 52 dias. Por causa de quê, meu? Por causa do amor ao próximo que estava em desespero e desprezo lá na cidade. Não tinha nada a ver com ele, meu. Ele vivia no luxo, ele vivia num posto que ele podia morrer ali tranquilo, que ele estava muito bem, meu irmão. Copeiro do rei. Servia ao rei a comida, era um cargo de excelência para um escravo, para uma pessoa de outra nação, de uma nação que foi vencida pelo aquele rei, era um cargo extraordinário. Mas o amor dele pelo aquele povo fez ele viver o extraordinário de Deus. Então, às vezes, meu irmão, preste bem atenção, hein? Às vezes você socorrendo alguém, às vezes você tratando alguém bem, às vezes você fazendo o melhor para uma pessoa que não pode te dar retorno, vai te levar a viver o extraordinário de Deus. É assim que aconteceu com a Ruth, meu. Também o amor dela por Noemi, o amor ao próximo que ela se desprendeu por Noemi, que não tinha nada para repor a ela, não tinha estrutura nenhuma, não tinha condição nenhuma de recompensar Ruth. Ela fez por amor, abriu mão de tudo que ela podia ter para socorrer aquela senhora, para não deixá-la sozinha. Deus agradou, tanto é que quando Boaz vai falar com ela, ele vai dizer: eu ouvi tudo que você fez pela sua sogra Noemi, e por causa disso, pega as espias, fique à vontade aí, os empregados já têm ordem para te dar o que você precisa, pega água, pega o que tu quiser, porque eu ouvi o que você fez pela sua sogra Noemi. O amor dela pelaquela senhora reverberou lá no Boaz, e ela recebeu as bênçãos ali naquele momento, e depois viveu o extraordinário de Deus, a partir de quê? Do socorro ao necessitado. Essa é a grande lição. Então, o chamado surgiu na vida de Neemias pelo socorro ao próximo. Quantas oportunidades a gente muitas das vezes perde por sermos indiferentes ao próximo. A gente não ajuda, não se preocupa, não sabe, e às vezes está fechando as portas que poderia estar sendo ajudada para nós, poderia estar sendo aberta para nós. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 3.3, prontos para agir diante da resposta de Deus. Aqui mesmo é aquela história que nós conversamos, o planejamento. Neemias já entrou para o rei com tudo preparado. A hora que ele me der a brecha, a hora que ele me der a chance de falar, eu vou dizer isso, vou falar aquilo, tudo que eu tenho planejado, o que eu preciso, quanto tempo vai ter, quanto eu vou, quando eu voltar. Ele não gaguejou, ele não ficou titubeado, ele já sabia o que fazer. É a mesma coisa somos nós, como eu já falei. Você que está orando por uma porta abrir, você que está buscando uma bênção, já se prepare para quando a bênção chegar, você saber o que falar. E no tópico 3.10, dependendo de Deus somente. Então aqui é um ponto fundamental. Nós vivemos sobre a dependência de Deus. É Deus que abre, é Deus que dá, é Deus que dá a direção. Quando você tenta resolver sozinho, você mostra um coração soberbo e orgulhoso. E a orgulho, a soberba precede a ruína. Nós não podemos ser autossuficientes. Quando você sacode a poeira e diz: eu vou lá resolver,
Você está botando Deus de lado, você está se colocando acima do Senhor porque você está dizendo que vai resolver. Quantas pessoas tomam atitudes baseadas na sua própria força e depois vão se arrepender lá na frente? Por quê? Se querem mostrar autossuficiente, mas ovelha não é suficiente, ovelha é sempre dependente do pastor. Então aguarde o agir de Deus e esteja preparado para isso. Quantas pessoas diante da má notícia, diante da dificuldade, se seguem pelo seu próprio coração, pelas suas próprias vontades, deixa Deus de lado, e isso aí demonstra soberba, autossuficiência, e isso precede o quê? A ruína, meu irmão. É isso que acontece. Quantas pessoas estão em crise no casamento, em vez de buscar Deus, em vez de consultar o pastor, o que elas fazem? Vão lá, termina, divorcia, arruma outro, vai seguir na vida, que eu quero ser feliz, que é isso, que é aquilo, e quando vê, dá com os burros na água, porque Deus não foi junto. E é interessante que quando a gente vai ver Neemias falando, ele vai dizer que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Por isso, ele conseguiu tudo aquilo, os favores do rei, porque Neemias reconheceu que não foi ele, mas que foi Deus que foi na frente. Aqui foi o dependendo de Deus somente. Neemias viveu o impossível porque deixou viver a dependência de Deus. Então destaque aí para o seu aluno, que nós possamos aprender essa grande lição com Neemias. Antes, dependa da oração. Durante, dependa da oração. Depois, dependa da oração. Ou seja, dependa de Deus sempre. Antes de fazer, na hora que está fazendo e depois que tiver feito, sempre dependa do agir de Deus. Sempre reconheça que é Deus que está na frente, que é Deus que faz. Se Ele fizer, se Ele quiser, se Ele der, vai dar tudo certo, porque nós somos dependentes do pastor, nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Então não tome atitude, não faça nada que você não submeta os seus planos ao Senhor. Por isso nós precisamos saber, o coração do homem faz muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Submeta os seus planos a Deus, consagre os seus planos ao Senhor, submeta as suas vontades à vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, porque você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, submeta os seus planos sempre ao Senhor. Para quê? Para que a sua boa mão possa estar sempre diante de você e você alcance o milagre e o extraordinário do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma aula extremamente abençoada na presença do Senhor, que essa grande lição fique na nossa vida também, nos preparando para vivermos a ação de Deus, para o agir de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.